O ser humano sempre precisou de modelos como forma de representar e entender o que antes era apenas uma ideia, ou seja, algo abstrato, sem forma e definição. No nosso caso, um modelo científico é um conjunto estruturado de conhecimento sobre um determinado assunto que explica resultados experimentais e possibilita a realização de previsões. Por isso, o programa de hoje vai contar a história das modelos atômicas. Não. Desculpa, pessoal. O programa de hoje vai contar a história dos modelos atômicos. Se bem que um programa sobre as modelos mais bonitas, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss, Gisele Bündchen, não seria nada mal. Bom, o fato é que o nosso episódio não vai falar de nenhuma Gisele nem Naomi. Vamos falar de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Kika, você tem que matar a bola verde e não a vermelha. Não, essa é vermelha, a outra é verde. Você tá enxergando bem? Eu tô, você que tá me confundindo. Shhh. Kika, se liga, o programa já começou. Um dos primeiros modelos atômicos da história recente surgiu em 1808. O responsável por esse modelo foi o químico, meteorologista e físico inglês John Dalton. Por sinal, Dalton não enxergava nada bem. Ele confundia um pouco as cores. Durante muito tempo, Dalton se dedicou ao estudo da sua doença sem chegar a grandes conclusões. Em compensação, popularizou o distúrbio da troca de cores, que em sua homenagem ficou conhecido como daltonismo. Mas antes de entrarmos no modelo atômico de Dalton, vamos entender a origem de uma palavra muito importante para o nosso programa de hoje: átomo. A palavra átomo nos remete à Grécia Antiga. Por volta de 450 a.C., os filósofos Demócrito e Leucipo formularam o conceito de que a matéria se desintegrava em unidades cada vez menores até chegar à menor unidade possível, que não podia mais se dividir. A essas partículas indivisíveis deram o nome de átomo. A, não, e tomo, partícula. De acordo com o modelo construído por John Dalton, o átomo era uma minúscula esfera maciça e impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga, ou seja, neutro. Para Dalton, os átomos de um determinado elemento são diferentes dos átomos de outro elemento e o que os diferencia são os seus pesos relativos, ou seja, átomos de diferentes elementos possuem massas diferentes. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, uma analogia à bola de sinuca. Apesar de suas limitações, o modelo atômico de Dalton foi um passo importante na elaboração de futuros modelos. Quase um século depois de Dalton, em 1904, o cientista britânico Joseph John Thomson, J.J. Thomson para os íntimos, realizou uma experiência utilizando uma ampola feita de vidro ou quartzo chamada de ampola de Crookes. A ampola funciona da seguinte maneira. Dentro se faz o vácuo. Ela contém duas placas metálicas que, quando são ligadas a uma fonte de alta tensão, estabelecem um fluxo de cargas elétricas. São os chamados raios catódicos. Thomson fez meticulosas medições interferindo na trajetória dos raios através de campos elétrico e magnético controlados. Através dessas medições, Thomson concluiu que os raios catódicos eram, na verdade, um feixe de partículas carregadas negativamente e que possuíam massa, isso é, eram corpusculares. Thomson concluiu que essas partículas negativas deveriam fazer parte de qualquer átomo. Posteriormente, os corpúsculos receberam o nome de elétrons. É por isso que Thomson é conhecido como o pai dos elétrons. Não é mesmo, Kika? Em 1904, Thomson sugeriu um modelo para o átomo que consistia na maneira mais simples de explicar os raios catódicos e os processos de eletrização e ionização da matéria. O modelo de Thomson foi denominado pudim de passas, onde a massa do pudim é esférica e de carga positiva e as passas são os elétrons de carga negativa. Na verdade, o modelo do pudim de passas tinha todas as fatias. Eu vou aproveitar e comer mais umazinha.
Vamos voltar 10 anos no tempo para falar de um físico brilhante que cruzou o caminho de Thomson. Seu nome era Ernest Rutherford. De origem neozelandesa, Rutherford havia se destacado nos estudos. Tanto é que em 1894, depois de se graduar em matemática e física, recebeu uma bolsa para fazer uma pós-graduação na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde passou a ser orientado por Thomson. No entanto, antes de se aprofundar no modelo do pudim de passas, Rutherford concluiu sua pós-graduação e recebeu um convite para lecionar na Universidade McGill, em Montreal, no Canadá. Foi professor da instituição por 9 anos, antes de retornar em 1907 para a Inglaterra, mais precisamente para a Universidade de Manchester. Rutherford se tornou um professor muito popular e amado por seus discípulos. E ele sabia escolher seus alunos e colocá-los para trabalhar como poucos na história conseguiram. Não é à toa que nada mais, nada menos que 10 de seus alunos receberam o Prêmio Nobel. Em 1908, Rutherford analisava o modelo atômico de Thomson e se indagava se a matéria seria densa ou cheia de espaços vazios. Por conta disso, ele propôs um desafio a 2 de seus melhores alunos, Hans Geiger e Ernest Marsden. O desafio consistia no seguinte: Geiger e Marsden deveriam bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa de carga positiva emitidas pelo elemento químico polônio e depois medir o espalhamento dessas partículas. Rutherford notou que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvios, porém pouquíssimas partículas alfa sofreram grandes desvios. Assim, ele verificou que o átomo possuía espaços vazios, ou seja, ele não era mais maciço como Dalton e Thomson acreditavam. Rutherford concluiu também que deveria haver uma pequena parte do átomo com carga positiva, visto que uma pequena quantidade das partículas alfa de carga positiva sofreu grandes desvios. Portanto, essa pequena parte do átomo carregada positivamente, ou seja, que repelia as partículas alfa, só poderia ser o seu núcleo. O modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário, em alusão ao sistema solar. Assim, os elétrons ficam dispostos na eletrosfera, orbitando em volta do núcleo, que no nosso caso é essa bola de sinuca aqui. Mas esse modelo aqui em cima da mesa é só um exemplo. Para entendermos melhor as proporções entre o núcleo e os elétrons, devemos pensar num estádio de futebol, como o Maracanã, num dia de jogo vazio. Deste modo, a bola no círculo central do gramado seria o nosso núcleo. A arquibancada corresponderia à eletrosfera e os poucos torcedores seriam equivalentes aos elétrons. O modelo atômico foi sendo aprimorado em intervalos de tempo cada vez menores. Não foi à toa que outro personagem dessa saga surgiu em 1909, o dinamarquês Niels Bohr. Ao investigar as propriedades físicas dos metais, Bohr encontrou uma série de inconsistências no modelo atômico de Thomson. 2 anos depois, em 1911, após concluir seu doutorado, ele conseguiu uma bolsa de estudos que o levou à Universidade de Cambridge, com o objetivo de aprofundar o modelo atômico do pudim de passas com o próprio Thomson. Contudo, sua estada em Cambridge foi uma decepção. Thomson propôs trabalhos em assuntos diferentes, além do pouco tempo que dispunha para discutir o modelo do pudim de passas com Bohr. Decepcionado, Niels Bohr deixou a Universidade de Cambridge e foi para a Universidade de Manchester. E quem o acolheu foi justamente Ernest Rutherford, o professor que sabia escolher alunos brilhantes. Rutherford incentivou Bohr a trabalhar na área de física teórica, interpretando os resultados experimentais de sua equipe. Em 1913, Niels Bohr publicou um trabalho no qual complementava o modelo atômico de Rutherford. Bohr começou atacando a principal fragilidade do modelo planetário de seu mestre, a instabilidade dos elétrons. Segundo o modelo atômico planetário, o elétron em órbita irradiava e perdia energia. Sendo assim, a trajetória do elétron seria uma espiral suicida em direção ao núcleo. No entanto, Bohr suspeitava que ocorria algo diferente com os elétrons. E é sobre isso que nosso especialista em mecânica quântica vai falar agora. O Niels Bohr era esperto. Ele conhecia os trabalhos de Max Planck e Albert Einstein e sabia que no mundo das partículas subatômicas reinava o comportamento quântico. Isto é, o mundo microscópico poderia se comportar de outra maneira. E foi aí que ele achou a resposta para a estabilidade dos elétrons. Planck propôs que a matéria não emitia radiação de modo contínuo, mas que ela liberava discretos feixes de energia chamados de quantum. Logo, Bohr pensou que os elétrons ao redor do núcleo possuíam menos energia que os elétrons mais afastados. Isso porque o elétron mais próximo do núcleo é mais atraído por ele do que um elétron distante.
Esse raciocínio levou Bohr a concluir que deveriam existir camadas ou níveis de energia. A partir do átomo de hidrogênio, que é o mais simples, porque possui apenas um elétron, Bohr deu a sua contribuição ao modelo atômico de Rutherford. É sobre isso que o nosso especialista de verdade, agora é sério, hein, pessoal, vai falar. E ele criou um modelo que permitisse ao elétron estar em determinadas órbitas e em movimento sem perder energia espontaneamente. À medida que você se afasta do núcleo, os níveis começam a ter um volume cada vez maior. E o modelo começa a assumir uma conformação matemática. E o instrumento em matemática são os números. Então vão surgir os números quânticos, que vão quantizar essa energia do elétron. Esse número quântico associado ao nível, definido por Bohr, é chamado número quântico principal. Tá? E varia de 1 a 7. E é através desse número quântico a gente vai precisar a quantidade máxima de elétrons em cada nível. Tem certas fontes de energia que, absorvidas pelo elétron, promovem ele a um nível mais externo. E é claro, se ele perde essa energia, ele volta para um nível mais interno. Então foi Bohr que permitiu que tal modelo pudesse ser propagado com base teórica, que vai criar as bases do que a gente chama de uma física ou de uma mecânica quântica. O modelo atômico moderno tem como base a mecânica quântica. O cientista austríaco Schrödinger deu uma contribuição muito importante ao publicar um trabalho no ano de 1926, no qual apresentou a equação de onda de matéria, mais conhecida como equação de Schrödinger. Para ficar mais claro, aqui vale uma comparação. A equação de Schrödinger está para a mecânica quântica e o mundo microscópico, assim como a segunda lei de Newton ou as equações de Maxwell estão para a física clássica e o mundo macroscópico. A equação de Schrödinger é aplicada com sucesso na explicação de todos os experimentos que não envolvem condições relativistas, isto é, velocidades próximas da luz. Hoje vimos que ao longo do tempo, os modelos atômicos foram se aperfeiçoando. Desde os gregos, passando por Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Schrödinger e a mecânica quântica, muita água já rolou. Bom, agora que você já entendeu a história dos modelos atômicos, eu vou voltar pro meu joguinho, porque ainda falta muito para eu entender de sinuca e poder jogar contra os meninos. Kika, essa é a bola vermelha. Você tem que acertar a verde. Mas qual é o seu problema comigo hoje, hein? Kika, você é daltônica? Ué,